Fala galera, tudo certo, tudo beleza? Vamos falar sobre um assunto muito importante que é a convocação da seleção brasileira. E nesse vídeo a gente vai tratar sobre os nomes, sobre aqueles jogadores que foram esquecidos ou ficaram de lado, a gente vai falar um por um, aqueles principais, beleza? E principalmente, qual é a intenção desse novo ciclo com Ramon Menezes? Claro que ele não vai ser o técnico, né? Ele é interino, mas é já, digamos, uma amostragem daquilo que a CBF quer para o próximo ciclo da Copa do Mundo. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre seleção brasileira, é o assunto. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo. Eu conto com o teu like. O like é muito importante, além de te inscrever no canal. Te inscreve e ativa do ladinho as notificações para tu ficar por dentro de tudo que a gente traz. Então vem chegando, chega mais e vamos juntos. Bom, galera, então vamos lá. O assunto é a seleção brasileira e a gente vai, nesse vídeo, falar primeiro sobre aqueles jogadores que estão relacionados aí nessa primeira lista pós-Copa do Mundo do Catar. Goleiros: o Everton do Palmeiras, Mikael, garoto muito jovem do Atlético Paranaense, e Ederson do Manchester City. Claramente você já sente aí uma ausência e a gente vai tratar sobre ela após a finalização da sequência de nomes da lista. Defensores: Emerson Royal do Tottenham, Arthur do América Mineiro, Alex Telles do Sevilha, Renan Lodge do Nottingham Forest, além de Ibañez da Roma, Militão do Real Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Robert Renan do Zenit. Meio-campistas: Casemiro do Manchester United, André do Fluminense, Andrei Santos do Vasco, João Gomes do Wolverhampton, Rafael Veiga tendo a sua oportunidade, ele que é do Palmeiras, e Lucas Paquetá do West Ham. Setor ofensivo que conta com Antony do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Vinícius Júnior do Real Madrid, Rodrigo também do Real Madrid, Rony do Palmeiras e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Claramente nessa lista, muitos estreantes, e são os seguintes: o Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, o Arthur do América Mineiro também é estreante, o Robert Renan do Zenit também é estreante, Andrei Santos, João Gomes e Rafael Veiga também são estreantes, além de Rony e Vitor Roque. Então na contagem, 1, 2, 3, 3 com 4, 7, com mais 2, 9 nomes. Então já um valor bem quantitativo, bem significativo. Quem foi a grande surpresa dessa lista, na minha opinião? O Rony. Não era um cara que eu convocaria e nem é também aquele cara assim, super jovem e tal. Foi a grande surpresa, porque existem, na verdade, outros nomes que poderiam estar no seu lugar. Um deles é o Martinelli do Arsenal, mas a gente vai tratar especificamente sobre os nomes esquecidos a partir de agora. Vamos lá. Primeiro, no gol, Alisson. Ele que participou dos 2 últimos ciclos de Copa, foi o goleiro titular e tudo mais. Eu acho que o ciclo do Alisson na seleção brasileira, galera, teve um fim, com a Copa do Mundo do Catar. Não é que ele seja um goleiro ruim, pelo contrário, já foi eleito inclusive melhor goleiro do mundo com a camisa do Liverpool. Mas o Alisson do Liverpool é uma coisa, o Arsenal da seleção brasileira é outra completamente diferente. Quando ele é exigido durante uma Copa do Mundo ou coisa e tal, geralmente as bolas que vão no gol entram. E isso é um problema. Porque você teve, por exemplo, contra a Bélgica, 2 finalizações, as 2 entraram. Não estou dizendo que eram bolas defensáveis, mas é uma reflexão. A do duelo contra a Croácia é um lance também que é bem discutível, se é defensável ou não. E você também precisa de um goleiro em Copas do Mundo que seja decisivo nas penalidades, coisa que o Emiliano Martinez foi muito com a camisa da Argentina, mas o Alisson não foi. Então você precisa também de goleiros decisivos nas penalidades, coisa que o Alisson, historicamente, não é. Outros nomes que foram esquecidos, digamos, nessa lista. Dos defensores, o Alexandro, jogador da Juventus, que atua na lateral esquerda, esteve presente também na Copa do Mundo. O Bremer, também defensor da Juventus. E o Danilo, que também recentemente renovou seu contrato com a Juve, esteve presente na Copa e também não está nessa primeira lista pós-Copa, beleza? Jogadores ali do setor de meio de campo, Mas antes de eu começar com o setor de meio de campo, o Thiago Silva. E aí eu quero propor uma explicação específica sobre o Thiago. É um jogador que continua atuando em alto nível, renovou seu contrato com o Chelsea, beleza, válido. Mas aí entra a questão da idade. A Copa é em 2026, ainda tem um tempinho até lá. E o Thiago já com sua quilometragem, digamos assim, a sua idade, próximo dos 40 anos, não é que ele não vá continuar jogando em alto nível. Mas para uma Copa você precisa da renovação. Ele foi muito bem na Copa do Catar, isso não se discute. Mas a seleção precisa da renovação. E o Marquinhos e o Militão, junto do Ibañez, que eu achei um bom nome,
campeão de Conference League com a Roma, e o Robert Reina muito promissor, esses são 4 nomes para ficar de olho nesse próximo ciclo, né? Além de serem zagueiros com características mais diversificadas, a gente pode falar assim. Partindo agora para o setor de meio de campo, e aí uma ausência muito sentida na minha visão, que foi um erro nessa lista da seleção brasileira. A ausência de Bruno Guimarães, um cara que está jogando pra caramba do Newcastle, destaque da temporada inglesa, finalista de Copa da Liga Inglesa. O Bruno Guimarães não podia estar fora dessa lista, é um cara que está jogando fino da bola na Inglaterra. Outro nome para ficar de olho é o Joelinton, companheiro do Bruno Guimarães no Newcastle e que foi eleito inclusive melhor jogador do último mês da equipe inglesa. Joelinton, numa nova função, adaptada pelo seu treinador Ed Howe, está muito bem com a camisa do Newcastle. Agora, Fred, assim, eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha em relação ao Fred. É a mesma situação em que se enquadra o Alisson. É uma coisa no clube, na seleção não rende a mesma coisa. Acho que também talvez o ciclo do Fred com a seleção brasileira tenha se encerrado. Fabinho, eu acho que vai ter novas oportunidades. A única questão que pode pesar é em relação à idade. Mas é um cara que, em relação à função do Casemiro, por exemplo, a gente tem dois jogadores de muita qualidade, mas que a discrepância entre eles não é tão grande, né? Claro que o Casemiro é top 3, é o melhor volante do mundo, vamos ser sinceros. E o Fabinho também está nesse rol dos melhores, e ainda mais jogando em alto nível. Acho que a questão que pode pesar em relação ao Fabinho é justamente essa necessidade da renovação e uma safra de volantes da seleção brasileira muito boa. A competitividade é muito alta, então o cara tem que estar muito bem. Coisa que o Fabinho já não está num grande momento no Liverpool, mas ainda é um bom jogador. Então, eu não descartaria o nome do Fabinho, mas pela necessidade de renovação e desses novos nomes como João Gomes, André, Danilo, Andrei Santos surgindo, podem dificultar a vida do volante do Liverpool. Continuando no setor de meio de campo, a gente vai ter, no caso, o Everton Ribeiro, do Flamengo. Até acho que o Everton não está num grande início de temporada, né, e exatamente por isso não foi lembrado pela lista do Ramon Menezes. E também a questão da idade é, na minha visão, outro fator que interfere. Passando agora para o setor ofensivo, a gente vai ter o Pedro do Flamengo. O Pedro foi muito bem no Mundial de Clubes com o Flamengo, isso tem que ser citado. Mas eu também acho que é momento de dar uma oportunidade para outros nomes do futebol brasileiro e nomes mais jovens. Tem até mesmo um nome do futebol europeu que pode ser analisado com carinho, que é o do Arthur Cabral, que está jogando muito bem com a camisa da Fiorentina, destaque da equipe italiana, e é um nome para ficar de olho. E existem até também outros nomes no futebol brasileiro, tem próximo ali da idade do Pedro, que podem ser utilizados. Não estou descartando o nome do Pedro, mas também é espaço, é momento para oportunizar outros nomes do futebol brasileiro. O Pedro teve a sua oportunidade, e aí tem gente que acha que ele foi bem, tem gente que acha que ele foi mal, mas eu acho que nesse momento é para dar oportunidade para um novo nome, como é um Vitor Roque, como até mesmo o Rafael Veiga, que já pede passagem nessa oportunidade, embora não sejam da mesma função. Então é momento de oportunizar, e o Pedro já teve a sua oportunidade, e agora é vez e voz para dar espaço para outro nome. Vamos falar também em relação ao Neymar. Neymar é ausência nessa lista do Ramon Menezes pela questão da lesão, né, que ele está no Paris Saint-Germain. Ele é desfalque para o duelo contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, e acontece que o Neymar sendo ausente, é claro que não vai ter aquela referência técnica da seleção brasileira, mas tem nomes que estão vivendo um grande momento no futebol europeu. A exemplo de Vinícius Júnior, de Rodrigo, do próprio Antony, e além do Casemiro, né, por que não dizer. Outro nome aqui do setor ofensivo, deixa eu ver se falta, não, foram fechados aqui os nomes do setor ofensivo, eram mesmo o Neymar e também o Pedro. Gabriel Martinelli, poxa, não posso esquecer, Gabriel Martinelli está muito bem no Arsenal, era para estar nessa lista, hein? Muito, muito, muito bem mesmo, um dos destaques da equipe do Mikel Arteta, líder da Premier League. O Martinelli tinha que estar nessa lista, na minha visão, ou no lugar do Richarlison, embora de funções diferentes, ou no lugar do Rony, embora também de funções diferentes. E até vou dizer outra coisa aqui, porque se o Rony teve a sua oportunidade agora vestindo a camisa do Palmeiras, o Dudu também poderia ter, né? Se a gente for analisar assim pela lógica da coisa, embora eles sejam de idades diferentes, o Dudu está há muito tempo jogando bem, né, com a camisa do Palmeiras. E se o Rony teve a sua oportunidade, na minha visão, tendo outros nomes melhores, o Dudu também poderia ter a sua oportunidade. Isso é o que eu penso. Lembrando que essa convocação da seleção brasileira é para o amistoso do dia 25 de março, contra a seleção sensação da última Copa do Mundo, que foi Marrocos, tá? Esse amistoso acontece fora de casa. O Globo Esporte ele fez uma provável escalação
tendo esses nomes. Eu vou colocar a escalação do Globo Esporte e a minha escalação, beleza? E aí vocês comentem, fiquem à vontade para comentar em relação à provável escalação de vocês com base nessa convocação. Vamos lá. O Globo Esporte colocou a provável escalação com Ederson no gol, o Emerson Royal na lateral direita, Militão e Marquinhos, Alex Telles na lateral esquerda. Dois volantes seriam o André e o Casemiro, meia de armação sendo o Paquetá, o Rodrigo pela direita, o Vinícius Júnior pela esquerda e o Richarlison na referência. Qual esquema eu adotaria nesse momento? Não com centroavante, eu preferia optar pela velocidade. E um cara que pode atuar nas três funções do ataque é o Rodrigo. Eu manteria esse mesmo esquema defensivo com o Ederson no gol, com o Royal na direita, com o Alex Telles na esquerda, o Marquinhos e o Militão. Beleza, setor defensivo. Já para a função dos dois volantes, eu quero um cara marcador, mas que tenha qualidade para sair do jogo, e um cara bem dinâmico, que marca muito bem, mas também sabe sair muito bem para o jogo. E para mim, do escalão Andrei Santos, João Gomes e André, o mais completo para mim, na minha visão, é o André. Então, por isso, nesse momento, eu colocaria o André ao lado do Casemiro para atuar como dois volantes. O meio de armação eu poderia deixar o Paquetá, até para não deixar o esquema assim com três volantes, né? Deixando o Paquetá ali na meia de armação, embora também achasse que o teste do Veiga seria válido, mas vamos deixar o Paquetá ali. E no ataque eu colocaria Vinícius Júnior pela esquerda, o Rodrigo atuando um pouquinho mais recuado ali como segundo atacante, e pelo lado direito o Antony, tá? Então colocaria um esquema sem um homem de referência, mas com muita velocidade, com muita troca de posição e tal, e que com certeza perturbaria a defesa do Marrocos, né? Essa seria a minha escalação, beleza? Galera, do panorama geral dessa convocação, se for para dar uma nota, acho que um 7,5, 8, tá? Bem assim, acima da média, mas também não tanto assim. Gostei da convocação, mas 7,5, 8 acho que tá de bom tamanho. É só o início de um ciclo que ainda tem muito para acontecer, ainda tem muita coisa para rolar, ainda tem muita coisa boa, muita coisa ruim, ainda tem eliminatórias e principalmente foi retratado inclusive isso na coletiva de imprensa, que ainda tem o Mundial Sub-20, ainda tem as Olimpíadas de Paris e eles vão servir sem dúvidas, não tenha dúvidas, que isso vai servir como balizador também para a Copa do Mundo, porque muitos desses caras têm idade ainda para disputar essas competições. Mas gostei de muitas novidades, a exemplo do Ibanez, gostei da figura também do Robert Renan, que é um zagueiro muito promissor, gostei da figura do André, do João Gomes, Paquetá, o Rafael Veiga finalmente recebendo a sua oportunidade. É claro que nenhuma convocação vai ser 100% perfeita, não tem como acontecer isso, né? Mas do panorama geral, acho que está dentro assim da margem do esperado, considerando a nossa avaliação aqui do canal, né? Mas com algumas ressalvas e tal, como eu já citei, mas eu acho que a convocação do Brasil não é um super time nesse momento, mas é claro, é início de ciclo, mas com alguns pontos, com algumas brechinhas que já nos fazem perceber pequenos detalhes que vão, digamos, fazer a diferença lá na frente. Mas e aí, o que vocês acharam dessa convocação da seleção brasileira? Muitos assuntos, muitas novidades, mas é só o início do ciclo. Mas e aí, tá confiante? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!